Boa noite, queridos e amados irmãos da Igreja Presbiteriana do Pina. Como é bom, que privilégio eu poder estar aqui juntos para cultuarmos, bendizermos ao nome do nosso Deus. Eu gostaria de frisar e lembrar a todos vocês que nós não estamos aqui para assistir um culto. Muitas vezes, por estarmos dentro da nossa casa, acompanhando este culto através do nosso celular ou através do computador, da TV, a gente pode achar que a gente está assistindo alguma coisa, algum show, algum espetáculo, mas nós estamos aqui para cultuar ao nosso Deus. Portanto, nos momentos em que a gente for orar, abaixe a sua cabeça e ore conosco. Nos momentos que a gente for louvar, abra sua boca e cante conosco. Não é simplesmente para você assistir e contemplar um culto sendo realizado, mas para que você se envolva e faça parte desse culto. Então, agora, enquanto nós vamos ouvir um prelúdio, eu peço para que você possa estar atento e rogando para que Deus fale ao seu coração, através dos louvores, através da leitura da palavra e através da meditação que aqui será feita. Deus abençoe. Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. Ainda que eu andasse pelo vale de morte e escuridão, eu não temerei. Tu és meu pastor, eu não temerei, pois tu estás comigo. Eu não temerei, pois tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Se tu estás comigo, tu és meu pastor. Cristo é meu pastor, nada faltará. Seja onde for, sempre guiará. É certo que a tua misericórdia e bondade me seguirão, e eu habitarei na casa do Senhor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Eu não temerei, pois tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Se tu estás comigo, tu és meu pastor. Mais uma vez. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Ele está comigo. Eu não temerei. Eu não temerei. Tu és meu pastor. Eu não temerei, pois tu estás comigo. Se tu estás comigo,
és meu pastor. Ele está comigo. Sim, Ele está comigo. Não há o que temer. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de convidar a abrir a sua Bíblia lá no Salmo de número 107. Salmo de número 107. O Deus que salva todos, de todas as tribulações. Salmo 107, nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 22. É um salmo um tanto quanto extenso, e eu gostaria de encorajar o seu coração a lê-lo de maneira completa aí na sua casa, depois desse culto, talvez até fazer a sua devocional nesse texto durante a semana, mas agora nós vamos ler apenas do versículo 1 até o versículo 22. E a palavra do Senhor diz assim: Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre. Diga-nos remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo, e congregou de entre as terras, do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Andaram errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem. Famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Amém. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fossem à cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois descendentou a alma sequiosa, e fartou de bens a alma faminta. Os que se assentaram nas trevas e nas sombras da morte, presos em aflição e em ferros, por se terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não ouvem quem os socorresse. Versículo 13. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Versículo 14, tirou-os das trevas e das sombras da morte, e lhes despedaçou as cadeias. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens, pois arrombou as portas de bronze, e quebrou as trancas de ferro. Aleluia. Versículo 17. Os estultos, por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades, são afligidos. A sua alma aborreceu toda sorte de comida e chegaram às portas da morte. Então, na sua angústia, clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Versículo 21 e 22. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas, para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifício de ações de graças e proclamem com júbilo as suas obras. Amém. Esse texto, de uma maneira tão gloriosa, tão emblemática, vai tratar a respeito da libertação que o Senhor oferece àqueles que os buscam. Irmão, que bênção é poder ter um Deus em quem nós podemos nos refugiar. No tempo de tribulação, no tempo de angústia, às vezes a esperança é a primeira coisa que escapa à nossa mente e ao nosso coração. Mas como é bom entendermos que uma vez que nós clamamos a Deus, uma vez que nós buscamos ao nosso Mestre, Ele se faz atento ao nosso clamor e Ele atende o nosso pedido. Louvado seja o nosso Deus que não nos deixa sós, que não se esqueceu de nós, mas que apesar da sua grandeza, se importa com a sua individualidade, reconhece a sua voz e atende o seu clamor. Vamos então louvar, bendizer esse nome que está acima de todo nome, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. A Ele nós vamos louvar e entoar louvores. Amém.
e sobre ela edificarei o meu exército, e as portas do inferno não prevalecerão. E sobre ela edificarei a minha igreja. Levantarei a minha casa nesse lugar, e sobre ela edificarei o meu exército, e as portas do inferno não prevalecerão, e sobre ela edificarei a minha igreja. Não temas, eu sou contigo, ainda que o exército se levante contra ti. Exército se levante contra ti, eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Não temas, eu sou contigo, ainda que o exército se levante contra ti. Não temas, eu sou contigo, ainda que o exército se levante contra ti. Eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu sou o teu refúgio, a tua fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Eu sou teu Deus. Tu és Deus. Todos juntos, vamos cantar. Eu sou teu Deus. Tu és meu Deus. Amém, amém. Como é bom louvar e bendizer o nome do nosso Deus, não é? E vamos continuar louvando agora através dos nossos dízimos e das nossas ofertas. E para isso, eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no livro de Atos, no capítulo 10. E nós vamos ler os primeiros 4 versículos deste capítulo. Atos, capítulo 10, do 1 até o 4. Nós vamos ler a respeito do testemunho de um homem chamado Cornélio, do que ele fez e qual foi a consequência, qual foi o resultado da sua ação. Veja aí, Atos capítulo 10, do versículo 1 até o versículo 4. A palavra do Senhor vai dizer bem assim: Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa. E fazia o quê? Fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da 9h do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio.
Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse, preste atenção o que é que o anjo vai dizer a Cornélio: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Aleluia, amém. Irmãos, eu acho muito interessante esse termo aqui, quando o anjo vem falar com Cornélio, vai mencionar que não apenas as orações, não apenas o clamor de Cornélio chegou à presença de Deus, mas também as suas esmolas, as suas contribuições, as suas ofertas voluntárias. Perceba que muitas e muitas vezes nós mencionamos que o nosso louvor chega à presença de Deus como um aroma suave. Nós falamos que o nosso clamor, a nossa exortação, o nosso pedido chega também aos ouvidos do nosso Deus. Mas poucas vezes nós ouvimos que as nossas esmolas, que as nossas contribuições também chegam à presença do nosso Deus. Irmãos, diante de um testemunho como esse, diante de um encorajamento como esse, entendermos que as nossas contribuições, os nossos dízimos e as nossas ofertas chegam à presença do nosso Deus, deve estimular o nosso coração a contribuirmos de maneira mais sincera, de maneira mais recorrente, mais diária mesmo, essas ofertas voluntárias. Perceba que essas esmolas não estão se referindo apenas aqui à comida, mas a uma contribuição, a valores, a ofertas voluntárias que eram dadas, e de contínuo. Perceba, é o que ele vai dizer aqui no versículo 2, toda a sua casa era temente a Deus e fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava. Perceba que é algo comum, algo recorrente, não é uma coisa pontual, mas é algo que deve aquecer o nosso coração de maneira constante, de maneira perene. Irmãos, como isso é desafiador e como isso encoraja o nosso coração, não é mesmo? E diante de tantos desafios que nós temos aqui na igreja, desafios não apenas espirituais, mas também desafios financeiros, essa palavra, ela é muito preciosa ao nosso coração. Nós já temos falado aqui há 2 domingos a respeito de uma grande responsabilidade financeira que foi dada agora à igreja referente ao imposto de terreno de marinha. Né? Nós fomos então abordados nessas últimas semanas quanto a esse imposto que deve ser pago, e é um valor muito significativo, muito alto, R$ 13.490 se for pago agora nesse mês. Mas caso ele seja dividido nos próximos meses, o valor vai para quase 15 mil. Imagina aí a quantidade, a dívida, e o que a gente precisa agora desembolsar para que essa dívida, esse imposto seja quitado. De fato, muitos desafios estão aqui à nossa frente. Muitas coisas precisam ser feitas. Nós precisamos, como igreja, honrar aquilo que nos foi dado, aquilo que nos foi proposto. Precisamos ser uma igreja fiel mesmo ao Senhor, fiel aos seus compromissos. Por isso nós estamos aqui, enquanto as informações dos nossos bancos e também aqui o QR Code, onde você pode pagar também, transferir através do PicPay. É um simples aplicativo que você pode baixar, fazer o seu cadastro. Então você mira a sua câmera para cá e você já vai ser diretamente direcionado a essa página onde você pode fazer de maneira muito fácil e simples a sua transferência, a sua contribuição. Nós queremos encorajar o seu coração a de fato se envolver e fazer parte aqui desse momento de dízimos e também de ofertas voluntárias, como fez aqui Cornélio. E na plena consciência, na plena convicção de que essas ofertas, que esses dízimos chegam à presença do nosso Deus, assim como os nossos louvores chegam à presença de Deus, assim como as nossas orações chegam na presença de Deus, os nossos dízimos, as nossas ofertas também chegam na presença do nosso Pai. Então vamos fazer isso com ações de graças, com motivo de alegria no nosso coração. Amém? Bendizemos o Teu nome, Senhor. Dos teus olhos, Senhor, não estamos longe. Teus olhos revelam que eu nada posso esconder e não sou nada sem ti. Ó fiel Senhor, tudo sabes de mim. Quando sondas meu coração, vês que tudo podes ver bem dentro de mim.
teus olhos revelam que eu nada posso esconder, que não sou nada sem ti, ó fiel Senhor. Tudo sabes de mim quando sondas meu coração, vês que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade. Quando me sondas, nada posso ocultar. Que leva minha vida, que leva minha vida a uma só verdade. Quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Oh, eu sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Eu sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Eu sei e não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. E os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Agradecemos por tua fidelidade, Senhor. Agradecemos pelo teu agir em nós. Boa noite, queridos irmãos. Boa noite, amada Igreja Presbiteriana do Pina. Boa noite a todos que têm acompanhado as nossas redes. Boa noite a você que tem sido uma bênção para a vida dessa igreja. Você que tem participado conosco, se envolvido conosco como igreja. A igreja que não deixou de ser igreja a despeito da pandemia. E como diz o pastor Paulo Júnior, uma semana de primeira não começa na segunda. Estamos aqui mais um domingo, o último domingo antes dos cultos presenciais. E o que nós queremos é que você esteja atento a todos os avisos, a tudo que vai ser informado nas redes sociais. Mas agora nós vamos mais uma vez voltar ao Salmo 23, voltar ao sermão anterior. Nós já começamos a falar sobre ele, falamos o início da jornada, o início da caminhada. Hoje eu espero terminar essa jornada, terminar essa caminhada de maturidade, de crescimento espiritual. Eu queria convidá-lo então, a mais uma vez, a abrir o Salmo 23. E vamos fazer a leitura desse salmo tão precioso para nós. E diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso, ou das águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque
tu estás comigo. Teu bordão, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, meu cálice transborda. Aleluia. E bondade, misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deus bendito e amado, tu és Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Tu és Deus que está conosco, o nosso pastor. Tu és o Senhor da nossa vida. Antes de ser pastor, tu és o Senhor. Louvado e bendito seja o teu nome. Continue a falar com o teu povo. Continue a falar com a tua igreja, meu Pai. Continue a falar com aqueles que nessa noite, ou durante os dias em que essa palavra ficará na internet, que o Senhor use isso, meu Pai, com poder e graça, para continuar falando ao coração do teu povo, porque o Senhor é um Deus que não cessa de falar à tua igreja. É um Deus que continua falando ao teu povo. Faça isso para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém. Queridos, continuamos então no sermão passado. Nós falamos que esse salmo é um salmo messiânico, e não só ele expressa esse crescimento, essa jornada como o pastor, mas ele também nos fala dessa caminhada de maturidade cristã, quando ele é o meu pastor, quando ele é o meu cuidador, quando ele é aquele que me conduz, o meu guia. Eu não preciso ficar preocupado com coisa alguma, porque o Senhor é o meu pastor. Por isso, terei uma vida completa, terei uma vida plena. Preste atenção nisso, queridos. Então a trajetória é essa, a caminhada é essa aqui. Nós começamos nos pastos verdejantes. Ele começa conosco a nos levar aos pastos e às águas tranquilas, ou às águas de descanso. Depois, ele vai ao caminho da justiça e ele vai ao vale da sombra da morte. Sabe onde ele termina essa caminhada? À mesa. Ele termina na mesa, na casa, no lugar da intimidade. Por isso eu quero lhe convidar a caminhar comigo, a olhar comigo essa jornada de maturidade que Deus tem para nós nesse texto. Por que que eu serei uma pessoa plena e completa? Essa é a pergunta. Se Ele é o meu pastor, se como pastor Ele me vai vai me conduzir a uma vida completa, por quê? A resposta intrínseca é essa. Porque o Senhor é o meu pastor. Por que que eu vou ter vida completa? Porque antes de ser pastor, Ele é Senhor, o soberano. Ele é Senhor, dono de todas as coisas, que tem todo o controle em suas mãos. Presta atenção nisso, filho. Antes de Ele ser o seu pastor, Ele é o Senhor do universo. Ele chama as estrelas pelo nome, como vimos no sermão passado que o pastor Mateus pregou em Isaías 40. Ele chama e nenhuma vem a faltar, porque Ele é grande em poder. Por ser Ele grande em poder, por ser Ele o Senhor de todas as coisas, Ele também é o meu pastor. E sendo meu pastor, a minha vida será plena. Querido irmão, por causa disso, por Ele ser o meu pastor, Ele é meu guia, Ele vai me conduzir ao caminho da justiça.
Diz o texto: leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pela vereda da justiça. O que vem a ser isso? Quando chegamos ao caminho da justiça, pensamos, o que pode ser o caminho da justiça? O que me vem à mente, querido, em primeiro lugar, não é o caminho do mérito, não é o que eu faço, não é uma justiça que é dada a mim porque eu fiz alguma coisa para merecer. Não é uma justiça, é uma justiça imposta, colocada, uma justiça que Deus, em meu lugar, me declarou justo. Não é uma justiça retributiva, é a justiça que Deus colocou sobre mim, sendo eu injusto, pecador, mas Ele sendo justo, morrendo em meu lugar, Ele me fez justo. O caminho da justiça não é o caminho do mérito. O caminho da justiça não é o caminho dos meus feitos que me levam a algo precioso diante de Deus, a ser considerado um filho, a ser considerado uma pessoa boa ou de bem. Você tem um bom coração, você é uma pessoa boa. Nada disso. Não é mérito. É justiça que Deus nos justificou, nos declarou justo. Por isso, querido, Ele me faz andar pelo caminho para manifestar a sua bondade. Ele me faz andar por esse caminho para que eu manifeste quem Ele é. Não é aquilo que eu sou, aquilo que Ele é, a sua bondade, a sua misericórdia, aquilo que Ele fez por mim, aquilo que Ele me deu, aquilo que Ele colocou em minhas mãos, para que eu possa manifestar. O caminho da justiça não aponta para os meus atos, aponta para a bondade e a misericórdia de Deus, aponta para a justiça de Deus, aponta para quem Ele é, a fim de que eu manifeste o amor, a fim de que eu manifeste os seus propósitos, a sua fidelidade, a sua justiça, através dos atos de bondade e misericórdia que Ele me fez. Quem me leva é Ele. Presta atenção nisso. É Ele que me leva para o pasto. É Ele que me conduz às águas. É Ele que me faz caminhar caminhos de justiça. E o texto prossegue, fala que Ele que me leva ao vale da sombra da morte. Chegamos ao outro nível de maturidade. Quando eu atravesso o vale da sombra da morte, sem medo. Isso que está trazendo tanta angústia ao seu coração, filho. Isso que tem trazido tanta apreensão à sua vida. Tem gente que está vivendo momentos tão agoniantes, ou agonizantes, melhor dizendo, vivendo em agonia, vivendo em ansiedade, em preocupação exacerbada, exagerada, achando que isso vai ser o fim. Deixa eu dizer uma coisa, filho. A presença de Deus em nós lança fora todo o medo. É a presença de Deus na nossa vida que faz com que o meu coração não se apavore, não se atemorize. É a presença de Deus conosco que faz com que o meu coração não fique perturbado, nem turbado. Não é a Covid-19, não é nada que possa trazer ao meu coração angústia e sofrimento. Pelo contrário, tudo tem um propósito diante de Deus. Se Deus permitir que eu passe por isso, Ele vai passar comigo.
Lembre-se da vida de Jó, querido. Lembre-se que tudo que aconteceu com Jó teve um propósito. E tudo que acontece comigo, com você, tem um propósito diante de Deus. Nada é por acaso. Não há acasos para nós. E presta atenção nisso, filho. Deus vai atravessar conosco o nosso vale de medos. Deus vai atravessar conosco o vale do temor. Deus vai atravessar conosco, enquanto estivermos caminhando nesse vale, Ele estará conosco. A presença dEle, Ele segurando na nossa mão, vai levar-nos a atravessar este vale, vai levar-nos a passar por essas dificuldades. Ele conosco, a sua presença conosco, faz com que atravessemos esse vale, ainda que vejamos a ameaça da morte. Ainda que tenhamos conosco a ameaça. Agora lembre-se de uma coisa, é o vale da sombra da morte. Eu gosto muito dessa figura, porque a sombra não é uma figura real. Você pode olhar para a minha sombra e meter o cacete nela. Pode bater, pode chutar, pode fazer o que você quiser. Você não me agride. Eu não sinto nada. Você pode bater na minha sombra e eu não sinto um ferimento, porque a sombra não é real. A sombra é uma projeção a partir de uma luz lateral. À medida que essa luz irradia lateralmente em mim, a minha sombra é projetada. Você percebe nisso? Presta atenção nisso, filho. A projeção lateral, a luz que incide em você, não sobre você, mas lateralmente, é que faz com que você veja uma sombra. Mas a palavra de Deus diz que a vereda do justo é como o sol que vai brilhando, e brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Ah, querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando o sol está sobre mim, quando o dia é perfeito, quando o sol está a pino, não há sombra. Quando o sol está sobre a minha cabeça, não há sombra. A sombra só existe quando existe luz lateral. Mas quando o dia é perfeito, quando o sol está ao meio-dia, quando o sol está a pino, eu não tenho sombra. E é assim que a palavra de Deus nos diz, a presença do sol da justiça, a presença dele conosco, faz com que nós não tenhamos medo de nenhuma sombra, nem a sombra da morte, nem qualquer outro temor, porque a presença do Senhor lança fora todo medo. Nós não precisamos de temer qualquer sombra da morte. Coisa fantástica essa figura. O sol que brilha, o sol da justiça que raia sobre nós. E o medo, a sombra que me apavora, desaparece. Simplesmente por um simples fato. Qual é o fato? Jesus está comigo. Tu estás comigo. A tua presença me livra do medo. Jesus não me manda atravessar o vale. Jesus não me manda enfrentar a morte. Ele enfrenta comigo. Ele segura a minha mão e caminha comigo nesse vale.
O pastor, o Senhor, Ele não me abandona, Ele não me deixa, mas também não me poupa do vale. Por ser Ele o Senhor e pastor, Ele não vai me isentar do vale, mas Ele estará comigo no vale. Queridos, quando o Senhor ajudar a você a atravessar o vale, quando o Senhor for o seu pastor, você vai saber que Ele é a razão de tudo. Ele sempre. É Ele, sempre Ele. E agora, passamos para o último evento, ao lugar, o último passo dessa maturidade. Depois de passar conosco pelo Vale da Sombra, Ele vai conosco para uma casa. Para onde que Ele nos leva? Prepara-nos uma mesa. O lugar bom de se estar, não é não? A mesa, sempre. Nós sempre gostamos desse lugar. Lugar da intimidade. Até hoje, quando um judeu quer lhe chamar para sua intimidade, ele te chama para a mesa, para sentar com você. Mesa é lugar de intimidade. Sentar junto e comer junto é um privilégio. E diz o texto que Ele prepara uma mesa. Quando eu era imaturo, no início da minha caminhada, lembra-se aí comigo, hein? Naquela caminhada, naquele início, eu tinha medo que me faltasse alguma coisa na mesa. E Ele me leva então aos pastos. Ele me leva ao lugar de abundância. Ele me faz deitar sobre o que como. Ele me faz repousar sobre o que eu me alimento. Falei, não se preocupe, filho. Se o Senhor é o seu pastor, nada, nenhuma provisão, nenhum alimento vai te faltar. Presta atenção, filho. Agora eu já caminhei. Agora eu já provei da bondade desse Deus, do sustento desse Deus. Eu já provei que Ele é comigo e me faz comer do descanso e beber da tranquilidade. Ele já me levou para o caminho da justiça e me mostrou que Ele fez tudo. Aquele que começou a boa obra há de completá-la em Cristo Jesus. Então, Ele começou lá no campo, Ele me faz passar pelo caminho da justiça, não o caminho da justiça retributiva, nem do caminho do mérito, mas da justiça que Ele mesmo imputou sobre mim. Ele me fez passar pelo vale e foi comigo no vale. Agora Ele me leva à mesa. Ele prepara uma mesa. E quando eu monto esse quadro na minha mente, eu imagino um negócio assim muito sério. Queridos, eu queria que você montasse esse quadro comigo. Faça um exercício mental. Monte isso na sua tela mental. Eu queria que você montasse comigo uma mesa de um banquete. Há pouco tempo nós estivemos num lugar, num palácio lindo lá na Espanha, e vimos uma mesa de banquete que o rei da Espanha oferece para as autoridades que o visitam. Rapaz, que coisa mais linda, que coisa esplendorosa. Eu imagino aquela mesa mais ou menos assim. Uma mesa compridona, cheia de porcelana inglesa, de cristais tchecos, de prataria, coisa chique, bacana. É assim que eu imagino aquela mesa. E devo dizer que eu estou na cabeceira. Eu estou na cabeceira dessa mesa. E Jesus me servindo, ó, a figura. Preparas-me uma mesa
na presença dos meus adversários. Ei, mas eu estou importante, não estou não? Eu estou chique, não estou não? Eu estou lá na presença dos meus adversários, todo mundo em pé. Ninguém sentado não, todo mundo em pé, ao meu redor. Vendo eu sentado naquela mesa chique e o meu Senhor, o meu pastor me servindo. Olha para aí. Essa não é a figura que você monta na sua mente. Essa é ou não é a figura que você, à primeira vista, quando você lê esse salmo, você tem no seu coração? Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Oh, que mesa bonita! E que eu chegar para eles e falar assim, vocês, hein? Vocês que fizeram pouco caso, vocês que gozaram de mim, vocês que agiram de má fé comigo, agora vocês estão vendo aí, ó, meu Senhor me servindo, eu aqui sentado na mesa, bacana, essa coisa linda, aquele banquete celestial, aquelas comidas mais boas do mundo, e o Senhor me servindo. É assim? É assim que você pensa. É assim que eu penso também. Querido, nós sabemos que esse Senhor não vai alimentar esse desejo no nosso coração. Não vai deixar com que nós sintamos esse desejo de vingança na presença dEle, naquela mesa. Jamais. Isso é intuição de uma ovelha imatura. Isso é coisa de gente que tem um olhar altivo, prepotente, arrogante. Isso na presença do Senhor não prevalecerá, não pode. Essa figura de que Deus vai te honrar na presença dos teus adversários, você não vai encontrar essa figura em nenhum amparo bíblico. Vocês não prestam, e eu aqui, ó, vocês não valem nada, mas eu aqui, o meu Senhor me servindo. Onde você tem essa figura em toda a extensão da palavra de Deus? Será isso? Esse é o quadro verdadeiro da mesa? Não, com certeza não é. A mesa é um lugar de testemunho. A mesa é um lugar de misericórdia. A mesa é a presença, quando nós chamamos os inimigos para um tempo de perdão, de intimidade. O lugar da mesa sempre foi um lugar de intimidade, de quebrantamento, de comer juntos, de sermos iguais. Todos nós necessitamos. Uma coisa que a mesa nos coloca em tábua de igualdade. Todos nós temos fome, o rico, o pobre. Todos nós temos necessidade do alimento, indistintamente. Somos iguais. Mas a mesa é o lugar também de exercermos misericórdia e perdão, de reconciliação. Lembra de José com seus irmãos no Egito? Foi na mesa que ele se revela. É o lugar de perdão. A mesa também é o lugar do sacrifício. Nos faz lembrar do que Ele nos deu. Ele, como sendo a própria comida, a própria bebida. Ele é o nosso alimento. Ele foi o nosso jantar. Preste atenção, Cristo. Cristo foi glorificado quando Ele foi o nosso alimento. Deixa Deus tratar com o seu coração, como diz pastor Paulo Júnior, e é ele que me deu tanto subsídio para esse sermão. Foi ouvindo o pastor Paulo Júnior, e ele fala assim, deixa Deus tratar com o seu coração, deixa Deus falar com você. Querido, na verdade, essa mesa, quem eram os inimigos?
Você se lembra? Quem eram os inimigos, na verdade? Na verdade, os inimigos éramos nós. Eu era o inimigo. Você era o inimigo. Não são aqueles que você pensava que era contra você. Era você mesmo. Eu era o inimigo. E Ele nos chamou à mesa. Ele nos fez assentar com Ele à mesa. Ele foi o cordeiro que se deu. Ele foi o alimento que fez com que eu entrasse em aliança com Ele. Porque a palavra de Deus nos diz que aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, aquele que não se alimentar de mim, por mim não pode viver. É quem de mim se alimenta que por mim viverá. É aquele que se alimenta de mim, que tem parte comigo, que tem aliança comigo. Preste atenção nisso, filho, e deixa Deus ministrar. Cristo em nós. Cristo em nós. Como Cristo pode ser esse Deus que vive em nós? Quando Ele é o nosso alimento. Quando Ele mesmo faz parte da nossa vida. Essa é a maneira mais sublime de entender o que é o Evangelho. Essa é a maneira mais sublime de servir. Quando eu sou o próprio alimento. Presta atenção nisso, filho. Quando eu me alimento de algo, por exemplo, o que eu almocei ontem, já não existe mais. É parte de mim. É parte do meu corpo. Não consigo mais o que virou sangue. Não consigo mais. Portanto, na verdade, quando nós nos alimentamos de Cristo, por Cristo nós vivemos. É dele que nos alimentamos, ele se torna parte de nós. Ele é o próprio alimento. Quem de mim se alimenta, por mim viverá, diz a palavra do Senhor. Aquele que não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Por isso os vínculos não podem ser quebrados quando nos alimentamos de Cristo. Por isso que essa aliança que Ele tem conosco jamais será quebrada. Ele passa a ser parte como o nosso alimento. Não conseguiremos separar o alimento de quem nós somos, assim como é Jesus em nós. Fazemos parte um do outro. Esse é o segredo do cristianismo. Por isso que tantos imperadores já tentaram se levantar, tantos reis já tentaram destruir o cristianismo, destruir a palavra. E quanto mais se levantam pessoas para destruir, para perseguir a igreja, para destruir o cristianismo que vivemos, ninguém conseguiu e nem consegue. Não será nem a pandemia, nem as determinações de se fechar a igreja ou de qualquer outra coisa. Ninguém consegue destruir e obstacular o avanço da igreja, a presença de Jesus no meio da sua igreja. Ninguém. Porque é Jesus que vive em nós. Ele se tornou o nosso alimento. Ele nos chamou à mesa. Ele nos fez assentar com Ele. E Ele mesmo foi o nosso alimento. Ele mesmo que se deu por nós. Ele mesmo que se entrega por amor a nós. Ele mesmo que se dá. E porque se deu e dele nos alimentamos, nós temos essa aliança, esse pacto. Cristo em nós. Ou a palavra de Paulo, Cristo em vós, a esperança da glória. Ou a palavra que diz, viver é Cristo. O caminho da maturidade sempre foi esse, Cristo em vós. O caminho da maturidade sempre foi esse Cristo que vive com o seu povo. Essa é a grande lição de Deus para nós. Essa é a mesa que se transforma diante de nós.
Aquela mesa que você pensava que era para você se exibir, para você se achar melhor do que os outros, para você achar que você merecia de Deus um tratamento diferente, porque você tem o Senhor como seu pastor. Não, filho. À medida que crescemos e amadurecemos no nosso entendimento de quem Ele é, nós vemos que essa mesa se transforma de forma maravilhosa. Porque foi nessa mesa, quando Ele nos chamou à sua intimidade, não tinha maneira mais preciosa dele nos servir do que sendo Ele o próprio alimento. Ele é o Cordeiro de Deus. E o Cordeiro que se fez carne. O Cordeiro que se fez alimento. O Cordeiro que sacia nossa fome. O pão que desce do céu para saciar a nossa fome. Ah, querido irmão. Ah, querida Igreja Presbiteriana do Pina. O Salmo 23 vai nos levar a esse grau de maturidade e de crescimento. O Salmo 23 vai nos levar a esse lugar tão precioso, em que Ele é, para nós, o próprio alimento. Finalmente, o final do versículo vai nos dizer que a bondade e a misericórdia nos seguirão. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. As bênçãos sempre são a minha retaguarda, não as minhas expectativas. Ponha isso no seu coração. Não serei um perseguidor da bondade e da misericórdia de Deus. Elas me acompanham. As bênçãos não estão adiante de mim. As bênçãos não são aquilo que eu espero. Não é a minha expectativa de ser abençoado. Eu já sou abençoado pelo Cordeiro, que vive pelo pastor que Ele é para mim. Eu já tenho toda sorte de bênçãos. Nada mais virá, querido, do que já veio do céu. Jesus, a sua palavra, o Espírito em nós. Nada mais. Agora, filho, presta atenção, as bênçãos me seguem. Elas são a minha retaguarda e não aquilo que está diante de mim, a minha expectativa do que eu sou, do que eu serei. Eu vou ser abençoado. Não, filho. Aonde eu chego, as bênçãos chegam comigo. Onde você for, o lugar que você chegar, as bênçãos chegam com você. Elas te seguem. É o que diz o texto: bondade e misericórdia certamente me seguirão. Minha retaguarda. A maior alegria de um pai é ver os filhos em volta da mesa. Ter provisionamento. Deixa eu dizer uma coisa para você, filho. Nada vai nos faltar. Nada vai nos faltar. Nem para mim, nem para ninguém. Nada vai nos faltar. Sabe por quê? Porque Ele é o Senhor. Ele é o pastor. Aleluia. Glória ao nome bendito do Senhor. Bendito o nome desse Deus maravilhoso, nosso pastor. De nada teremos falta. Teremos vida plena. Porque aquele que nos levou aos pastos verdejantes, no início da nossa caminhada, falou para nós que Ele nos levará ao lugar da intimidade. Aquele que começou a caminhada cristã conosco, e nos fez dar os primeiros passos, converteu o nosso coração, nos levou a caminhar na presença dEle. Esse mesmo, que começou a boa obra, há de completá-la em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós vos levante a face e vos conceda a paz. Estamos terminando mais um culto. A partir do primeiro domingo de julho, não teremos ceia, por enquanto. Mas você tem que telefonar para cá. Você tem que dizer para nós que você virá. Você tem que deixar seu lugar reservado, porque não teremos como reservar um lugar para você e você não chegar aqui. Então dê o seu nome, dê o seu telefone para o CARI, para a Secretaria da Igreja, a fim de que possamos reservar o seu lugar. E querido, outro desafio que todos os anos chegam para nós, esse SPU, eu queria fazer um apelo mais uma vez. Se você conhece alguém, se você sabe de alguma coisa que possa... É uma tristeza a gente ter que... Uma despesa tão grande, tantos... R$14.900 se nós pagarmos em 7 vezes. Podemos pagar à vista em R$13.490, R$13.500. Mas todo ano é isso, é uma luta. Fora a dívida que nós já negociamos e estamos pagando mensalmente durante mais de 100 meses. Queridos, nos ajude a caminhar todo ano, a enfrentar esse leão e matá-lo. E vamos com generosidade, a mesma generosidade que teve Cornélio, e que seu coração generoso chegou à presença de Deus, que a sua participação generosa com a vida dessa igreja também é conhecida pelo Senhor. Se as esmolas dele chegaram à presença de Deus, imagine a sua fidelidade, seus dízimos, seu comprometimento com a obra do Senhor. Nós sabemos que Deus sempre olha para um coração generoso. É Ele que fica diante do gasofilácio para ver aquela viúva. Tanta coisa para ele fazer. 3 anos de ministério, mas ele gasta tempo diante daquele gasofilácio. É impressionante isso. E em outros momentos, Jesus sempre ensina sobre isso. E nós queremos dizer isso. Deus quer ver em nossos corações a generosidade que Ele mesmo nos dá para que participemos dessa obra. Que Deus toque o seu coração. E você aí, com esse QR Code, com as contas da igreja, pode fazer uma oferta generosa para que paguemos esses R$13.490 à vista, sem pagar mais R$1.500 para o governo, tá bom? Deus te abençoe, boa noite, um grande abraço, até domingo que vem, se Deus quiser. Irmãos, estamos chegando ao fim de mais um culto aqui, dessa maneira virtual, mas nós temos alguns avisos muito importantes para os próximos dias, os próximos encontros da gente, para o novo funcionamento da nossa igreja nessas próximas semanas. Eu gostaria que você estivesse bem atento. Nós estamos, de fato, vivendo um tempo de muita adaptação, né? A missão continua a mesma, continuamos sendo igreja, continuamos empenhados no louvor, na pregação da palavra, mas os meios vão se adaptando à medida que novas informações são lançadas a nós. E diante dos novos acontecimentos, diante do novo decreto e das novas concessões dadas às igrejas nas últimas semanas, nós passaremos por uma nova fase de adaptação aqui na igreja, dos nossos encontros. Eu gostaria que então você estivesse muito atento, muito atento. Nós estaremos divulgando nas nossas redes e também por WhatsApp uma lista mais detalhada disso aqui que eu vou falar, mas a partir de agora eu já quero introduzir esse assunto a fim de que você não seja surpreendido em nada. A partir do 1º domingo de julho, os cultos presenciais começarão a ser realizados, mas de uma maneira diferente de como ela era feita antes da pandemia, justamente por causa da circunstância que estamos vivendo hoje nos nossos dias. Nós estamos aqui propondo um encontro, apenas um encontro, às 6 horas, o culto das 6 horas que nós tínhamos aqui. E este culto vai ter a presença apenas de 50 pessoas, porque essa foi a concessão dada às igrejas da região metropolitana do Recife.
Então apenas 50 pessoas poderão estar presentes aqui no culto presencial. Portanto, nós pedimos que a partir do primeiro domingo de julho, enquanto essas novas adaptações foram sendo feitas, enquanto a gente estiver aqui reformulando e se adaptando a essa nova maneira de cultuar a Deus aqui, eu peço para que você dê o seu nome na secretaria da igreja, assim como nós fazíamos nos dias de convivência dos grupos familiares. Nós ligávamos aqui para a secretaria da igreja e nós dávamos o nosso nome, confirmando a nossa presença. Então vai ser dada mais ou menos dessa mesma maneira. 50 pessoas serão então aqui recebidas na nossa igreja, dadas as devidas medidas de segurança, com álcool gel, com proteção, com o devido distanciamento entre pessoas aqui da igreja, sem muitos abraços, com máscara. Então várias concessões e vários pontos que precisam estar muito claros na nossa mente para que a gente venha então aqui para a igreja. Então, se você tiver o desejo de estar aqui conosco e você der o nome para Cari Orlando lá na secretaria, também tenha certeza que você estará aqui conosco, porque se você falar que vem e acaba não vindo, você tira a vaga de alguém que poderia estar aqui. Então essas 50 pessoas precisam dar o nome, não vale aparecer aqui de surpresa, porque nós precisamos respeitar essas ordens que nos foram dadas, a fim de que a gente continue a promover esses cultos aqui juntos. Nós não haverá ceia nesse primeiro domingo, não haverá ceia justamente porque nós queremos fazer com que a ceia possa envolver o máximo de número de pessoas possíveis. E como nesses primeiros encontros, nesse tempo de adaptação, ainda será um número um tanto quanto reduzido, nós vamos aguardar e ver o que acontecerá nos próximos meses, nas próximas semanas, e então dar a ceia quando for mais conveniente, quando for mais propício mesmo. Então esse é o primeiro aviso muito claro que eu gostaria de deixar em seu coração, lembrando que informações mais detalhadas serão descritas no nosso Instagram, no nosso Facebook e também nos grupos do WhatsApp, então esteja atento. E o segundo aviso que eu gostaria de dar é a respeito da restauração da alma. O 18º Seminário da Restauração da Alma, que nós, na verdade, fazemos todo o mês de julho, nesse ano vai ser um pouco diferente. Nós faremos o nosso 18º Seminário de Restauração da Alma através das redes sociais. Então, a partir das 7h30, no nosso Instagram, @ip.pina, o seminário de restauração da alma estará sendo feito, e às 8h30, esse culto, essa live será postada no Facebook. Então, ao vivo, no Instagram, às 7h30, e uma vez que essa transmissão acabar, ela será salva e devidamente postada no Facebook da nossa igreja, às 8h30. Então, nós temos a presença aí de vários homens de Deus, para nos instruir, para encorajar e exortar o nosso coração durante esse tempo. Então, todas as quintas-feiras do mês de julho, às 7h30 no Instagram e às 8h30 no Facebook. Então, esteja atento e vamos então nos envolver, estar engajados aqui no novo funcionamento e nas novas adaptações da nossa igreja durante esse tempo. Que Deus o abençoe, que Deus esteja contemplando a sua casa, a sua residência, a sua família, abençoando de maneira sobrenatural, a fim de que venhamos a experimentar aquilo que é esplêndido do nosso Deus. Que Deus o abençoe.